em Apocalipse capítulo 2, o verso 10. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, o verso 10. Glória a Deus. Tá, se você estiver sem Bíblia, você pode também acompanhar aqui na projeção. Apocalipse 2, verso 10. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Aqui na projeção também vai estar projetando, diz assim: Apocalipse 2, 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora eu quero ler Apocalipse capítulo 12, o verso 11. 12, o verso 11. Apocalipse 12, o verso 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa manhã. Diga: Senhor, ministra o meu coração, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, e que nessa manhã eu possa ouvir a tua voz. Pai, fala comigo, é o que eu oro e te agradeço, e você que crê diz amém. Glória a Deus. Queridos, se você puder, levante sua cabeça, olhe aqui para mim e ouça atentamente. O Senhor ministrou o meu coração para compartilhar algo com vocês sobre a igreja primitiva, como a igreja nasceu e como a igreja foi forjada, como que a igreja foi preparada. Eu quero trazer como tema dessa mensagem: forjados pelo fogo. Diga comigo, diga: forjados pelo fogo. Em Apocalipse, que revela o final dos tempos, que revela o fim, a Bíblia vai dizer que o Senhor declara que a igreja será perseguida, que Satanás iria perseguir a igreja e que iria jogar nas prisões, que iriam ser tentados. Mas o Senhor Jesus diz assim: aquele que for fiel até a morte. Fiel até onde? Até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E nós vamos ver no verso 12 o Senhor Jesus dizendo que eles não amaram a sua vida, e por não amarem a sua vida, não que não amaram no sentido de gostar, mas que eles amaram mais a Deus do que a eles mesmos, que eles acabaram padecendo a morte. O que nós precisamos entender? Que Deus, Ele não é o autor da perseguição da igreja. Não é Deus que está te perseguindo, meu irmão. Não é Deus que está perseguindo a igreja. Só que Deus, Ele usa a perseguição, Deus, Ele usa o mal que intentam contra nós, Deus usa o mal que intentam contra a sua vida para um propósito maior. Amém? Deus usa tudo isso para trabalhar em nós, para moldar a nossa fé, para moldar o nosso caráter. E aí eu vou abrir aqui, você vai acompanhar aqui comigo na projeção, João, capítulo 15, o verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Vou começar do 18, João 15, 18 ao 20. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. O Senhor Jesus declara o seguinte: se o mundo vos odiar, sabeis que primeiro do que vós me odiou a mim. Jesus está dizendo que se o mundo, se as pessoas odiarem você, odiou primeiro a quem? A Ele. Não pensa você, não pensa eu que eu estou padecendo,
ou que as pessoas não gostam de mim por eu ser cristão, ou por eu servir a Deus, que eu estou sendo o primeiro da lista, porque comigo que tem que ser assim. Não, Jesus está dizendo para nós, igreja, que o mundo vai odiar você, mas antes de odiar você, eles odiaram a quem? O próprio Cristo. Aí vamos ler o verso 19. Se vós fosse do mundo, o mundo não amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Jesus está dizendo, se você fosse do mundo, o mundo não ia te odiar. Se você fosse deles, eles não iriam te odiar. Aí Jesus está dizendo, porque vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi, por isso que ele vos odeia. O verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, perseguiram a quem? Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. O servo não é maior do que o seu senhor. Aí ele diz, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? O que eu preciso entender? Que nós não estamos sendo uma vítima, porque o Evangelho, ele não nos ilude. Se você está vivendo o Evangelho iludido, achando que você não vai ser perseguido, eu sinto muito dizer isso, não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo fala que quando eu me posiciono para Deus, eu vou ser perseguido. Por quê? Porque perseguiram a Deus, perseguiram a Jesus Cristo. Então eu preciso entender que a perseguição faz parte da igreja. Eu entrei na igreja agora, quer dizer que eu vou ser perseguido? Querido, entenda uma coisa, é uma guerra que nós estamos vivendo. É uma guerra do bem e do mal, da luz e das trevas. Ou você acha que o diabo, ele está satisfeito em ver você salvo? Ou você acha que o diabo está satisfeito em ver você indo para o céu e querendo levar sua família para o céu? Ele não está satisfeito. E o que ele vai fazer? Ele vai te perseguir. Ele vai me perseguir para quê? Para que na caminhada eu venha desistir. Quantas são as pessoas que saíram da igreja por causa de perseguição? Quantas são as pessoas que retrocedem por causa de perseguição? Eu pergunto para você, Jesus foi perseguido, sim ou não? Ele desistiu? Não. Você vai ser perseguido, sim ou não? Todos nós vamos ser perseguidos. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na cidade, pode ser onde for. Então eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo vai me gerar perseguição, mas o que Deus quer é que você seja fiel até a morte. Amém? Então Deus não persegue ninguém. Entenda isso, a perseguição não vem de Deus, mas Deus usa o mal que intentam contra nós para um bem maior. Diga comigo, diga, Deus usa o mal que intentam contra mim para um bem maior. Vamos ver isso aqui em Gênesis 50, 20. Olha o que diz Gênesis 50, 20. Você pode acompanhar aqui na projeção. Olha o que José disse para os seus irmãos: vós bem tentasse mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que os irmãos de José tentaram fazer com ele? Matar. Eu não estou falando do pastor, eu não estou falando do primo, eu não estou falando do vizinho, eu estou falando do irmão, os irmãos. E não era um. Os irmãos de José tentaram matar José. E você acha que muitas das vezes na vida não vai ser assim com você? Na sua casa, na igreja, aonde você está, no seu trabalho. Você fala, moça, onde eu vou? O povo tenta me matar, tenta sabotar o projeto de Deus na minha vida. Você vem para a igreja todo animado, eu vou me lançar na obra, eu vou me lançar no chamado. Aí daqui a pouco os seus irmãos na fé se levantam para te matar, o seu chamado. Aí eu já vi muito isso, porque isso também já aconteceu comigo.
Puxa, quantas vezes eu me levantava com alegria, eu vou fazer a obra, eu vou pregar o evangelho. Aí um dia o meu pastor disse assim: não, você não tem chamado para pregar a palavra de Deus não. Eu falei: moço, se o pastor está dizendo que eu não tenho chamado, então eu não tenho chamado. Só que aquilo queimava no meu coração. E eu desanimei, mas depois eu falei: rapaz, eu não vou acreditar nisso não. Eu vou firmar na palavra de Deus. Aí vem as contendas, vem as fofocas, vem as perseguições. E muitas das vezes na caminhada cristã, a gente para porque alguém se levantou na igreja, porque alguém disse algo, porque alguém começou a me perseguir dentro da igreja. Aí José disse assim: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem, para salvar a vida de muitas pessoas. Deus não fez o mal com José, mas Deus pegou o mal que fizeram com José para fazer o bem com ele, amém? Irmão, não fica preocupado se fazem o mal com você não, porque o mal que tentam fazer com você, o mal que tentam fazer com a sua vida, Deus pode pegar esse mal e reverter para fazer o bem na sua vida, amém? O que você parece que é mal para a sua vida, Deus pode usar para um propósito maior. Você crê nisso? A perseguição. Aonde é que José foi parar? No Egito. E no Egito José se tornou o quê? Governador. E como governador, José conseguiu salvar o mundo da fome, de uma grande fome. Como governador, José conseguiu salvar a sua família. Mas José só chegou lá porque ele foi perseguido. Mas não foi só pelos seus irmãos. Aí teve a mulher de Potifar, também perseguiu ele para poder levar ele para a prisão. Então a perseguição faz parte da vida do cristianismo. Quantos me compreendem? Olha o que diz aqui, vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Atos. Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar aqui na projeção, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande o quê? Grande perseguição contra quem? Contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aí o verso 2: e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. O verso 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. O verso 4: mas os que andavam dispersos ia por toda a terra anunciando a palavra. Olha aqui, a Bíblia diz que Estevão, ele foi morto, um dos apóstolos, apedrejaram ele. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E sabe qual foi a oração de Estevão? Castiga, Senhor, faz justiça com esses que estão me matando. Não. Sabe qual? Porque a gente muitas vezes tem isso, né? A gente está sendo perseguido na igreja, a minha oração: oh Deus, faz justiça, Senhor, arranca, mata, mostra. Não. Sabe o que Estevão falou? Pai, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. A mesma oração que Jesus fez: perdoa eles, Senhor. Irmãos, você tem que orar para Deus perdoar quem está te perseguindo, amém? Não é para Deus fazer vingança, para Deus, ora para Deus perdoar, porque as pessoas vão nos perseguir, mas elas não sabem o que estão fazendo. Só que Deus vai usar essa perseguição com um propósito maior. O verso 3, a Bíblia, aqui o verso 4, olha o que diz, ó: mas os que andavam dispersos por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. O próprio apóstolo Paulo, que antes não era convertido, entrava nas casas. Irmão, sabe o que é alguém saber que você é crente, entrar na sua casa e dizer assim: você vai ser preso? É o que eles faziam. Entrava nas igrejas e não queria saber se era mulher, se era menino, levava todo mundo preso. Hoje na China, eu vi a reportagem essa semana, na China está proibido de pregar o evangelho na internet, e eles não podem ter Bíblia também lá. O governo regulamenta lá o que pode falar e o que não pode falar. E aí esse negócio de pregar a palavra, o evangelho na China, pela rede social, não pode, é proibido lá.
Foi proibido agora. Só que isso não é de hoje, isso já é de muito tempo que a igreja é perseguida. Aí eles tentam nos calar, porque a perseguição é para isso, é para calar a pessoa, sim ou não? Você já viu que quando você está sendo perseguido, é para calar você, para abafar você? Mas o que a Bíblia diz? Eles iam dispersos por toda parte, pregando a palavra. Quando Satanás tentou calar a igreja, botando pressão, botando medo, a igreja se espalhou. E o que aconteceu com a palavra? Ela foi pregada. Deus usou o mal, o que eles tentaram calar a igreja, Deus usou para espalhar a sua palavra. Sabe por que nós estamos aqui hoje falando de Jesus? Porque a igreja perseguida começou a anunciar a palavra. Porque a igreja que foi perseguida começou a ser dispersa e pregar as palavras por todo o mundo. Já imaginou se a igreja não estivesse sendo perseguida? Irmãos, tem hora que a perseguição tem um propósito na nossa vida. Você está lá quietinho em casa, não quer falar de Jesus para ninguém, vem para a igreja, aí daqui a pouco vem a perseguição. Aí Deus usa essa perseguição para fazer de você um grande instrumento na vida dele. Amém? Na vida das pessoas. Só que tem gente que com a perseguição ela retrocede na fé, e você não pode retroceder. Amém? Vamos ler aqui Filipenses. Eu quero ler Filipenses capítulo 1. Depois você pode estar pegando comigo todas as referências. Filipenses 1, o verso 12 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, ó. Filipenses 1, 12 ao 14. Paulo diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês fiquem sabendo que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu com Paulo? Foi preso, foi chicoteado. Aí ele está dizendo que o que aconteceu de ruim com ele foi para um proveito maior do Evangelho. Verso 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O que Paulo está dizendo? Irmãos, o motivo de eu ser preso foi bom para o Evangelho, porque eu preso, eu preguei o Evangelho para todos os guardas. Paulo preso na cadeia, na prisão, pregou o Evangelho para os guardas da prisão, para todos os guardas. E não só os guardas, outras pessoas. E agora Paulo lá na prisão fez discípulos. Aqueles guardas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus se converteram ao Evangelho, viram o poder de Deus. E agora não era mais só Paulo pregando a palavra de Deus, tinha os guardas pregando. Aí imagine, os guardas se converteram, aí chegava um preso. O que o guarda ia fazer com o preso? Pregar o Evangelho. Uma pessoa que talvez nunca mais ia ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho, os guardas pregavam o Evangelho. Aí o que os guardas faziam? Pregavam o Evangelho para a sua família, e o Evangelho ia sendo propagado. Mas por que isso aconteceu? Porque Paulo foi preso. Irmãos, se acontecer uma situação dessa, de você ficar preso, de alguém prender você injustamente, o que você vai fazer? Prega o Evangelho. Aí você adoece, vai lá para o hospital e não sabe por quê. Aí fica reclamando: oh meu Deus, eu vou para a igreja, eu adoeci, eu estou aqui internado. Por que prega o Evangelho no hospital? Usa o que está acontecendo com você para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Se acontecer uma situação de você muitas vezes ser injustiçado, usa aquilo ali para pregar o Evangelho. Amém? Aí o verso 14, Paulo diz assim: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiante e sem temor. Olha o que aconteceu com a perseguição na vida de Paulo. Por ele ficar preso e pregar a palavra, os irmãos que estavam lá fora criaram coragem. E agora eles estavam pregando a palavra com mais ousadia, sem medo de ir para a prisão também. Porque eles não viram Paulo reclamando, eles não viram Paulo murmurando: gente, eu estou sendo injustiçado, gente, eu estou sendo perseguido. Não, eles viram Paulo alegre, pregando a palavra de Deus,
anunciando o amor de Deus, não reclamando. Aí os irmãos criaram coragem, começaram também a pregar. Tem hora que tem que acontecer umas coisas na vida da gente para ver se a gente cria ânimo, cria ousadia. Foi o que aconteceu com eles. E eles começaram a pregar a palavra com ousadia e sem temor. Irmão, você está vendo como é que era a igreja primitiva? Os cristãos eram perseguidos, eram presos, eram mortos por pregar a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 28. Você lembra? Que diz assim: todas as coisas, o que a Bíblia diz? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que a igreja primitiva entendia? Que a perseguição, que as lutas, que as dificuldades contribuíam para o bem deles. Irmãos, entenda isso. O que o diabo usa, o que a perseguição vem para fazer o mal para você, Deus usa para o seu bem. Aquilo que parece ser ruim para você, Deus está usando para o seu bem e para o bem do evangelho, amém? A perseguição tem hora que é necessário, porque a perseguição vai trabalhar em nós, vai nos moldar, sabe? O cristão, ele precisa ser provado, porque é na perseguição que a gente vê quem é de Deus e quem não é de Deus. É na perseguição que a gente vê quem permanece firme e quem não permanece. Foi o que Jesus estava dizendo em Apocalipse aqui 2:10. Jesus disse: o diabo vai jogar algum de vocês na prisão. Vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos. Só que ele diz assim: aquele que for fiel, até onde? Até a morte. Aquele que for fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. Você não pode desistir, diga amém por isso. E o evangelho de Jesus Cristo é lindo, porque ele não nos deixou enganado. O que ele diz aqui, ó? Mateus 5, o verso 10. O que Jesus diz? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O verso 2: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Só até aí. Olha o que Jesus está dizendo: fique alegre quando perseguir você. Estejam alegres, porque bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Aí sabe qual é o problema? É que a gente vem para a igreja achando que a gente nunca mais vai ser perseguido. Não, eu sou de Deus, esse negócio de me perseguir está errado. Não, Jesus está dizendo: alegre quando perseguirem vocês por causa do meu nome, por vocês praticarem a justiça, grande será o seu galardão, amém? Aí você fala assim: bispo, eu sou crente, mas comigo não tem perseguição não. Você vai para o céu? Vai, só que o seu galardão vai ser pequeno. Agora, de quem é perseguido, como é que é o galardão? A recompensa é grande, irmão. Porque uma pessoa, ela pode ir para o céu sem ser perseguida, você sabia disso? Ela fica ali na vida dela, neutrazinha, não quer se envolver muito, não toma partido, crê em Jesus e vai para o céu. Mas nem galardão de repente vai receber. Vai ser igual o ladrão da cruz, que queria o reino. O ladrão da cruz disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: não disse com essas palavras. Mas é como se Jesus dissesse: não, o reino não é para você não. Jesus diz: você vai estar comigo no paraíso, você vai ser salvo. Agora o reino, sabe o que é reino, irmão? É governar com Cristo. Reino é governar com Cristo, é o governo de Deus. E nem todo mundo vai governar com Cristo. Vai ser salvo? Vai ser salvo. Vai para o céu? Vai para o céu. Mas tem coisa melhor do que governar com Cristo, irmão? Exercer o governo de Deus. Esse é o desejo de Deus. É que nós venhamos governar com Cristo, amém? Que nós venhamos governar junto com Ele. Aí, nós vimos aqui que Jesus está dizendo: vocês que
quando forem perseguidos, fica alegre. Aí você fica triste porque na igreja estão perseguindo você. Eu vou sair da igreja, está me perseguindo o bispo. O bispo começou a pegar no meu pé. O bispo começou, o pastor Nivaldo, o obreiro, o fulano está pegando no meu pé. Eu vou sair. Muitas vezes esse é o desejo que a gente tem. A gente é ser humano, sim ou não? Mas eu preciso ir para a palavra. Que se eu for me guiar pelas minhas emoções, pela minha chateação, eu saio da obra. Eu abandono a fé. Mas eu preciso ir recorrer na palavra e lembrar que a palavra de Deus está me dizendo que quando eu sou perseguido por causa do evangelho, por causa de praticar a justiça de Deus, Jesus está dizendo: fiquem alegres, porque perseguiram a mim também. Perseguiram a mim. Olha o que ele diz aqui, ó: bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Fique alegre. Você está sendo perseguido? Eu quero dizer para você: fica triste não, fica alegre. Amém? Grande é o seu galardão. Diga para a pessoa que está do seu lado: diga, o seu galardão é grande. Quem tem um galardão grande aí porque está sendo... Irmãos, não é fácil não. Amém? Jesus diz lá, João, que a gente leu aqui, João 15, 18, ele diz: se perseguiram a vós, perseguiram primeiro a... Você não está sendo o primeiro da história não, o primeiro foi Jesus, foi os profetas. Vamos ver aqui Atos 8, isso eu estou falando da igreja, como ela foi forjada, a igreja primitiva. Atos 8, o verso 1, Atos 8, verso 1 ao 4, diz assim, ó, foi o que a gente leu agora, aonde a igreja era perseguida por Saulo e muitos outros, e Saulo também conseguiu, na morte dele, fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja. Nós lemos esse daqui, já tínhamos lido esse daqui. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 11, você pode estar acompanhando aqui na projeção, que fica mais rápido para você. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 23 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Deixa eu abrir aqui. Pronto. 2 Coríntios 11, o verso 23 ao 28, diz assim, são ministros de Deus, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites. Olha o que Paulo está dizendo: eu apanhei, irmãos, em açoites, mais do que eles, mais em trabalho e mais em açoite, mais do que eles, em prisões e muito mais em perigo de morte, e muitas das vezes, o verso 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo apanhou 5 vezes, levando cada vez 40 chicotadas menos um, ou seja, 39. Pegaram ele e deram 39 chibatadas. Mas era pancada mesmo. Aí, primeira, 39, depois mais, durante 5, acabaram com as costas dele. Aí vamos para o verso 25. 3 vezes fui açoitados com vara. O que Paulo está dizendo? 3 vezes, vara, irmão, sabe aquele pedaço de pau? 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. O que Paulo está só contando um pouco do que aconteceu com ele. E ele tem até guardado quantas vezes foi, por causa do evangelho. Na primeira vez, 5 vezes, 39 chibatadas cada vez. Na segunda, fui açoitado com vara. Fui apedrejado. Sabe o que é você arrumar em pedra? Mas não é uma pedinha, não. É um monte de gente te apedrejar. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes o barco afundou. 1 noite e 1 dia passei no abismo. O verso 26. Em viagens, muitas das vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na minha cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. O verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudeza, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia
e o cuidado de todas as igrejas. Paulo está dizendo: eu estou sendo perseguido, apanhei, fui apedrejado, sofri naufrágio. Paulo está dizendo: passei fome, passei sede, mas mesmo assim ele continuou firme no Evangelho. Amém? Aí hoje nós olhamos a igreja atual. Vamos olhar aqui como é que é a igreja atual. João 6, João 6, 66. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Os discípulos de Jesus abandonaram ele. Muitos, não foi pouco. Porque tem gente que está com Jesus até quanto é conveniente para ela ou para ele. Não, enquanto na igreja está bom, eu vou ficar. Não, lá eu estou me sentindo bem, eu vou ficar. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais conveniente, vai ter renúncia, vai ter sacrifício. Aí a gente corre o risco de fazer como esses discípulos, de abandonar a fé, de retroceder. Foi o que eles fizeram, eles retrocederam, já não andavam mais com Jesus. Por quê? Porque não era mais conveniente. Lá em Mateus 13, Jesus vai dizer da semente, que teve uma semente que caiu entre as pedras, e Jesus disse que essa semente, ela até começou a crescer, mas veio o sol e matou elas, porque não tinha raiz. Irmão, se você não criar raiz no Evangelho, se você não criar raiz na obra de Deus, qualquer coisa vai te tirar. Um sofrimento que vier na igreja vai tirar você. Aí lá em Apocalipse 3,16, esse daqui eu quero ler para vocês, que fala dessa igreja hoje que nós estamos vivendo. Não é da missão mundial, mas a igreja geral que eu estou falando, a igreja de Cristo no modo geral. Apocalipse 3,16 diz assim, ó, o Senhor dizendo para a igreja dele: assim pois é morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O verso 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e nu. Então, o que muitos cristãos hoje pensam? Que a vida material é uma provação espiritual. Tem gente que pensa assim: eu estou bem financeiramente é porque Deus é comigo, é porque Deus está avalizando o que eu estou fazendo, é porque Deus me ama. Deus ama a todos. Mas tem gente que tem o material como uma provação espiritual. Ela prosperou, ela avançou na vida, ela conquistou umas coisas melhores, então é uma provação espiritual. Aí o que Jesus disse para a igreja, para essa igreja que pensa que as coisas materiais são a provação espiritual? Porque tem gente que está na igreja, mas não tem um compromisso com Cristo. Como Jesus disse, não é nem frio, nem quente, é morno. Mas não leva o evangelho a sério. Jesus está dizendo: você é pobre, você é cego, você é nu, você é miserável. Olha as palavras que ele usa aqui, ó. Desgraçado, sem graça. Quando está falando desgraçado é porque não tem graça. Não é um palavrão não, irmão. Quem vai lá, desgraçada. Tem gente que acha que é um palavrão, é uma pessoa sem graça. E graça de Deus. Mas é um negócio ruim, não é bom não. Pessoa desgraçada, está dizendo: és um desgraçado, és um miserável, é pobre, é cego e é nu. Faltou mais o que aqui? Não precisa mais nem xingar de mais nada, né? Está falando de crente, está falando para a igreja. Uma igreja que acha que o material está aprovando, o espiritual está aprovando o material dela, e não é. Nem sempre riqueza é aprovação material, ou aprovação espiritual. Eu estou rico é porque Deus viu meu coração e sabe que eu sou. Não, irmão, riqueza é trabalho, dedicação, esforço. Sim ou não? Porque quem não é de Deus enriquece, sim ou não? Quantas pessoas você conhece que nem crê em Deus é rica? É porque Deus está aprovando, porque Deus é com ela? Não, mas é porque essa pessoa é esforçada, essa pessoa é dedicada, essa pessoa empreende, essa pessoa foi lá. Mas não é uma aprovação que ela vai para o céu. Quer dizer que a pessoa mais rica dessa cidade, que não é crente, vai para o céu? Porque ela é rica, porque Deus abençoou fulano, olha aí, cheio de prédio na cidade, é rico. Não, irmão, é a dedicação da pessoa. Agora ela, para ser salva, vai precisar buscar Deus,
ou ele, amém? Ser salvo, buscar a Deus. Então, a igreja atual é uma igreja que muitas vezes é uma igreja sem raiz, é uma igreja que muitas vezes está achando que o espiritual está validando as conquistas materiais, e não é assim. 2 Timóteos aqui, nós já estamos quase finalizando. 2 Timóteos, quantos estão compreendendo a palavra de Deus? 4, o verso, estou sendo um pouquinho rápido, porque é para poder passar para você aqui. 2 Timóteo 4, 3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: que nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, que nós estamos vivendo, vai ter pessoas que elas não vão conseguir ouvir a verdade, elas não vão conseguir. Aí Paulo vai dizer como tivesse uma coisa no ouvido, aí eles vão procurar ouvir aquilo que agrada a eles. Por isso que na internet tem muita gente que vai falar o que você gosta, e o que você não gosta, você passa, vai, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Vai falar o que você quer ouvir. E muitas vezes quando eu venho para a igreja, nem sempre eu vou ouvir o que eu quero. Vai me desagradar? Vai, mas é a palavra de Deus. E é para o seu bem, irmão. É para o seu bem, é para o seu crescimento. Se eu ouvisse tudo que eu queria, eu não estava aqui hoje. Eu estava era na perdição. Mas graças a Deus que a palavra de Deus foi ministrando, me lapidando. Porque é isso que a palavra de Deus faz, exorta, corrige, amém? Eu quero ler aqui Gálatas, eu vou pular alguns aqui, para não ficar muito extenso. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, o verso... Uai, sumiu aqui. Filipenses, volta aqui abençoado. Gálatas capítulo 4, o verso 16. Olha o que Paulo diz: fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Você sabia que tem gente que fica com raiva de mim quando eu digo a verdade? Paulo está dizendo, eu fiz inimigo de vocês porque eu falei a verdade. Tem gente que fica com raiva do bispo, do pastor, porque falou a verdade. Aí Paulo está dizendo, vocês me tomaram como inimigo. Talvez você está chateado comigo porque eu falei algo que é a palavra de Deus, mas você ficou com raiva. Ah, é porque o bispo está falando isso aí, é indireto, é para me atingir. Irmãos, longe de mim essas coisas, porque eu sou um ser humano igual você, pecador, falho e careço da graça, do amor de Deus, e do mesmo jeito que você precisa da palavra, também preciso. Nós não temos diferença nenhum do outro. Você pode estar praticando um erro aqui, mas muitas vezes o meu problema é outro, mas todos nós necessitamos do amor e da graça de Deus e viver uma vida de santidade, amém? Mas Paulo está dizendo para os irmãos em Gálatas, eles tiveram Paulo como inimigo, o pastor deles, ficaram com raiva do pastor deles por dizer a verdade, por pregar a verdade. Falou, agora esse é nosso inimigo. Então eu quero que você entenda isso. A igreja de hoje está tendo o pastor, o bispo, o líder, muitas vezes como inimigo, porque disse algo que muitas vezes é verdade e está desagradando a vida dela. E nós precisamos aceitar a correção de Deus, amém? Olha, deixa eu ver se tem mais algum. Tem alguns aqui, eu vou pular. Tá. Eu acredito. Vou voltar aqui em Apocalipse 2:10, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para a gente orar. Como é que a igreja primitiva era forjada? Na perseguição, prisões, calúnias, açoites. Hoje, irmão, nós estamos vivendo um tempo onde muitos de nós não estamos entendendo que as perseguições faz parte do Evangelho. Onde muitos de nós, qualquer chateação, qualquer birra, a gente fala, vou sair da igreja. E esse não é o propósito de Deus para você.
Deus quer que você se firme na obra e que você crie raiz, amém? Acontece de ser perseguido? Acontece. Por pastor, por bispo, eu já fui perseguido por pastor, pelo meu pastor, pela minha pastora, já fui perseguido. Mas se eu não tivesse firmado no Evangelho, eu tinha saído, eu tinha desviado. Acontece da gente ser perseguido dentro da igreja, dentro da sua casa, do seu filho, do seu marido, do seu pai. Eu era perseguido dentro da minha casa, por causa da igreja. Ele dizia assim: compra um colchão, bota o colchão na igreja. Quando eu chegava para almoçar, ele dizia: não tem almoço lá na igreja não? E era só os menores, porque eu não vou falar aqui os piores, porque eu sei que isso era falta de conhecimento deles. Tudo é pastor e não sei o que, um bocado de coisa. E teve. Mas, ou seja, tinha perseguição dentro da minha casa, tinha perseguição na escola, tem perseguição na cidade. Você acha que o povo dessa cidade não vai perseguir você porque você decidiu agora viver para o Evangelho de Cristo? Tem perseguição em todo lugar, dentro da igreja. Você vem para a igreja, vai ter perseguição, porque o inimigo vai se levantar muitas vezes com pessoas imaturas. O inimigo vai colocar muita gente para poder porque o diabo sabe que você é um grande instrumento nas mãos de Deus, amém? Agora, o que eu preciso entender? Pois se eu estou sendo perseguido, eu não vou desistir da minha fé. Nós estamos num tempo que até para a gente chamar a atenção das pessoas, tem hora que é complicado. Tem gente que pega uma exortação, como Paulo disse assim: por eu dizer a verdade, eu se tornei vosso inimigo. Nós teve uma pessoa que saiu da igreja ultimamente porque houve uma correção no coletivo. Sabe quando você diz: gente, está acontecendo isso, não faz isso não. Aí a pessoa no coletivo, sem citar nome, porque primeiro a gente exorta todo mundo para poder saber. Corrigiu no coletivo, não citou nome, não envergonhou. A pessoa ficou chateada e disse: eu vou sair da igreja, e saiu. Aí imagine se a gente chegasse para a pessoa e dizer assim: fulano, você fez isso, isso e isso, não é para você fazer, está errado. Aí que era mais rápido ainda para a pessoa sair. Só que, o que eu estou dizendo isso? Porque hoje a igreja, ela precisa entender que ela foi forjada no fogo e na perseguição. A igreja, ela nasceu debaixo de perseguição, ela cresceu debaixo de perseguição. A igreja, ela perseverou na oração, na doutrina da palavra, debaixo de perseguição. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Porque talvez você está sendo perseguido, ou porque talvez você está sendo afrontado, e talvez o diabo quer que você desista. Mas o que Jesus está dizendo é: ser fiel até a morte. O diabo vai te perseguir, e Deus vai usar a perseguição do diabo para te moldar o seu caráter, mudar a sua espiritualidade. Você está sendo provado. Diga comigo, diga: eu estou sendo provado. Tiago 1, vou abrir aqui para a gente orar. Tiago 1, o verso 2 e 4. O que Tiago diz? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Amém? Tiago está dizendo: fica alegre, meus irmãos, quando vocês forem provados. Irmão, a perseguição é provação na vida dos cristãos, amém? A luta, as guerras que a gente vive são provações. Então não desanima, então não desiste, não retrocede. Talvez o seu problema não é uma perseguição na igreja, mas talvez o seu problema é uma luta que você está vivendo, é um problema que você está vivendo na sua casa, é um problema que você está vivendo na sua vida. Eu quero dizer para você: não desiste, persevera, porque a igreja foi forjada, foi preparada debaixo de perseguição, debaixo de pancada, debaixo de opressão, de ameaças de morte e até mesmo de morte. E hoje, se disserem assim: quem for pego na igreja vai morrer, vai ser preso, eu pergunto: você ainda continua vindo para a igreja? Se disserem assim: eu vou prender quem for para a igreja, eu vou cortar o Bolsa Família, aí a pessoa agora está, não, no Bolsa Família, aí eu não vou mais para a igreja não. Se disser que é crente, eu vou cortar o auxílio, o benefício vai ser cortado. Não, acabou, Jesus, acabou, chega. Até hoje eu fui para a igreja.
Irmão, porque pode chegar esse tempo. Sim ou não? Irmão, você está achando que a gente vai ter colher? A igreja tem isso. E não é só dinheiro não, é tantas outras coisas. Persevere, amém? Entenda, a igreja foi forjada, a igreja primitiva foi preparada no fogo da morte, da perseguição, da pancada, da porrada. Jesus disse: Satanás vai colocar alguns de vós, está falando do fim dos tempos. Satanás vai colocar alguns de vós na prisão. Não negue Jesus, irmão. Se disserem assim: a gente vai te matar, você diz: eu não vou negar Jesus. Se disserem: eu vou te prender, você tem que dizer: eu não vou negar Jesus. Se disserem: eu vou cortar o seu Bolsa Família, você tem que dizer: eu não vou negar Jesus, e continuar firme com Ele, amém? Aconteça o que acontecer, ser fiel a Deus, irmão. Seja fiel a Deus, seja fiel no chamado. Pode perseguir, pode tirar cargo seu, pode fazer o que for, mas não negue a sua fé, não abandone a sua fé, continue firme com Jesus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Fica de pé. Uma igreja forjada no fogo. Irmão, o crente, quando ele é bom mesmo, ele tem que passar por essas provas mesmo. Fala: meu Deus, só foi entrar na igreja aí o negócio arrochou. Você está sendo provado, amém? Você já aguentou tanta pancada, tanto sofrimento lá no mundo, irmão. Por que com Jesus você vai desistir na primeira prova, na primeira luta? Por que com Jesus, lá no mundo você sofreu tanto na mão de Satanás, e agora Satanás quer fazer você passar uma provinha na igreja e você já vai desistir de Jesus? Desista não, fica firme com Ele, amém? Não abandona a sua fé não. Feche os teus olhos neste momento. Diga para Deus que você quer ser uma pessoa pronta, preparada. Diga para Deus: diga: Deus, eu não quero desistir diante das lutas, diante da perseguição. Diga para Ele, diga: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa que persevera, Senhor, que não retrocede na caminhada. Diga: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que continua firme, meu Pai. Ó Deus, diga para Ele, diga: Deus, eu quero ser como aquela igreja, meu Pai. Ó Deus, que diante das perseguições, diante das calúnias, ó Deus, não desanimou, não retrocedeu. Senhor, faz da tua igreja, Senhor, nesse tempo uma igreja pronta e preparada, que não venha ser as ameaças, as perseguições que venha nos fazer retroceder. A tua palavra diz: alegrai-vos quando vos perseguirem, porque grande é o vosso galardão. Jesus está dizendo para você, mulher, que está sendo perseguida na sua casa, Jesus está dizendo para você: se alegre, porque grande vai ser o seu galardão. Jesus está dizendo para você que se sente perseguido por causa do Evangelho, Ele está dizendo: se alegre, porque o seu galardão é grande. Antes de perseguir você, perseguiram o seu mestre. Antes de odiar você, odiaram a Jesus. Mas Ele está dizendo: ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. O Senhor tem vida eterna para você. O Senhor tem recompensa para você. Tudo que você passar em sofrimento, em luta, em perseguição por causa do Evangelho, o Senhor vai te recompensar. A sua fé está sendo moldada, a sua fé está sendo fortalecida diante dessas lutas que você está vivendo na sua casa, diante dessas lutas que você está vivendo no seu trabalho, diante dessas lutas que você tem vivido nessa cidade. O Senhor está moldando a sua fé, o Senhor está moldando o seu caráter, o Senhor está produzindo em você perseverança, esperança, Pai. Ó Senhor, queremos, meu Pai, ser como o apóstolo Paulo, que disse: acabei o combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pai, que naquele grande dia, meu Pai, que na hora que chegar a nossa hora, possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, fortalece essa igreja, Senhor, que essa igreja não desanime, não retroceda diante das tribulações, diante das perseguições, diante das mentiras, diante das fofocas, diante das inverdades, Senhor. Mas que essa igreja seja uma igreja forjada, preparada, meu Pai. Ó Deus, que essa igreja não retroceda diante da fome, da dificuldade, da provação, mas que essa igreja permaneça firme no Senhor. Pai, conduz-nos, meu Pai, para nossas casas, guardado, protegido.
nos dê um dia abençoado. Guarda essa palavra no nosso coração, Pai. Ó Deus, nós oramos e desde já, Pai, te agradecemos pela tua palavra que falou aos nossos corações, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. O Senhor é contigo, querido. Continua firme nessa fé.